Olá, alunos! Alguns de vocês têm relatado para mim dificuldade de concentração durante a pandemia, ainda estão mantendo a quarentena, também dificuldade de pensar no longo prazo, também em boa parte por causa da quarentena. E eu preparei esse vídeo aqui para dar algumas dicas que vêm de leituras que eu tenho feito e também da minha própria experiência que eu acho que podem ajudar. Então, o que a gente está passando no momento? Eu dividi em três setores esse vídeo. É, a gente está tendo esse isolamento, que é da parte que é da quarentena, e é um isolamento que ele é racional, ele é plenamente justificado. A gente está fazendo isso para proteger a nossa saúde e também proteger a saúde das pessoas com as quais a gente convive. A gente está se mantendo separado de muitas pessoas e a gente está evitando aglomerações. Isso é plenamente justificado, mas traz alguns dilemas para a gente, né? Essa perda desse contexto, porque antes a gente ia na sala e se preparava para o contexto do estudo, ia para, sei lá, academia ou para um parque e se preparava para o contexto do esporte, junto com outras pessoas. Então tem essa questão do contexto social que a gente tem que criar ele um pouco artificialmente. Outra coisa que está acontecendo é que a gente está se privando de muita coisa que nos dá prazer. De comer numa lanchonete, ou tomar uma cerveja no bar, sair em viagens, se encontrar com muita gente, em festas, enfim, um monte de coisa que dá muito, comer junto, né? Um monte de coisa que dá muito prazer para a gente está tendo que abrir mão e novamente, com muita razão, né? É uma coisa que a gente precisa fazer agora. E também aí por causa não só da pandemia, mas dessa situação toda no mundo, a crise ambiental, no Brasil, a crise política muito forte, a gente está um pouco sem conseguir planejar, sem conseguir imaginar o futuro. Essas três coisas juntas, elas colocam desafios para a gente e eu não tenho respostas, claro, para todas, mas eu tenho algumas dicas de como lidar melhor com essa incerteza toda e com essas limitações todas. Então, primeira coisa, contexto, né? Se estão sem tanto contexto das atividades, busquem criar esses contextos. Então, se você está numa sala de aula virtual, liga a câmera, faz pergunta, interage com os colegas, tenta fazer aquela experiência algo mais vívido possível, para quando terminar a aula não ficar aquela impressão que você viu só um programa da TV, ficar a impressão de que você realmente saiu da aula. Comenta sobre a aula com os colegas depois, pelos meios de comunicação que vocês usam, enfim. Talvez as aulas não sejam bastante, então se engajem em grupos de estudo ou façam outros cursos, enfim. Busquem esse contexto para as atividades de vocês. Na medida do possível, respeitando aí as regras do isolamento social e procurando se proteger. Claro, sem atulhar muito a tua agenda, porque senão você cria um problema, enfim. Acho que vocês entenderam. O que vocês fizerem, procurem dar contexto para aquilo. É isso que eu estou querendo dizer. Isso ajuda porque você sabe que na hora tal tem aquela aula, na hora tal tem aquele grupo, então vai te organizando o dia. Tem tarefas que a gente tem que são isoladas mesmo, que a gente tem que fazer por nós mesmos. São as nossas tarefas, é o estudo, a leitura, que também é muito individual. Para essas coisas, se vocês estão com dificuldade, usem o máximo que vocês conseguirem agenda, calendário, software de organização do tempo, enfim, usem o que tiver ao alcance de vocês para tentar dar uma estrutura, dar um contexto para aquelas tarefas rituais. Por exemplo, não, agora eu vou ler um texto difícil, então eu vou preparar um café, eu vou sentar calmamente e eu vou ler. Então, criem contextos para atividades que teriam um contexto. Se a gente tivesse na universidade, a gente iria para a biblioteca. Ah, não, eu não vou ficar aqui, porque aqui vai vir todo mundo conversar comigo, então eu vou na biblioteca. E aí, esse ir na biblioteca já está avisando o teu cérebro, se concentra, se concentra, se concentra.
Quem sabe você levar o livro para ir num parque, né, que tem área verde, você se sente melhor. Talvez aquilo substitua o ritual da biblioteca. Então vai pensando que rituais, que formas de dar um contexto para a tua atividade você consegue fazer. Com a tua imaginação, ou então, como eu falei, usando software, usando aplicativos, usando calendários, às vezes até calendários escritos e tal. Talvez isso não seja suficiente, porque tem atividades individuais que você vai lendo, depois você fala por que eu estou lendo isso, aonde que isso está chegando. Usa os teus contatos, seja o professor que está te orientando, seja colegas que estão trabalhando com um assunto parecido, seja pessoas que não têm nada a ver com o assunto que você está estudando, mas que se dispõem a ouvir. Olha, eu queria te contar o que eu fiz essa semana. Eu quero te contar o que eu vou fazer na próxima semana. Porque esse fato de você compartilhar e verbalizar já organiza e dá esse contexto, que é o que eu estou falando, está faltando para a gente. Então peça para os amigos virarem um pouco o seu coach e se alguém precisar, se oferece também. Porque às vezes você não está conseguindo organizar o seu tempo, mas você consegue dar dicas boas para os outros e vice-versa. Então usem e abusem dos contatos que vocês têm. Procurem, acho que eu mencionei um pouco isso, procurem criar rotinas, criar aquele tempo para as atividades mais difíceis, em que você não vai ser perturbado por outras demandas, seja indo para um lugar mais tranquilo, ou seja indo para um parque, enfim, dizendo para você mesmo, não, agora eu quero realmente ler e escrever, enfim, fazer tarefas que exigem um nível de concentração muito grande. Então reservem um tempo para essas tarefas, porque a rotina da gente tende às outras coisas que exigem menos concentração, acaba roubando o tempo das que exigem mais. E aí você não consegue fazer nada de mais importante. Então organiza a tua semana vendo os horários que são melhores para você fazer esses trabalhos que exigem muita concentração e reserva o tempo que você não precisa de tanta concentração para fazer as coisas que reserva o horário que você não está muito concentrado, sei lá, das 5 às 7 da tarde, quando você já está meio assim, reserva esse tempo para fazer coisas que não exigem tanto do teu raciocínio. Eu tenho lido muito um livro que eu vou mencionar para vocês, é de um cara que chama Edward Hallowell, Hallowell, Edward Hallowell. Ele escreve sobre déficit de atenção, para quem tem déficit de atenção, mas ele escreve sobre organizar o tempo, evitar coisas que distraem. Para mim, ajudou muito, estou compartilhando com vocês. Acho que o livro que eu li era em inglês, era sobre organizar o tempo no trabalho, mas tem livros em português sobre outras áreas e tem livros de outros autores também sobre esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente às vezes não faz é usar as nossas habilidades de pesquisa para resolver problemas práticos da gente. Então façam isso. Se vocês, puxa, eu estou com um problema de concentração, vai na internet e vê o que escreveram sobre isso, o que pode te ajudar e tal. Quer dizer, usa a tua capacidade de pesquisa para um problema seu, né? Então, o resumo assim dessa parte é que você precisa criar esse contexto para o seu trabalho, seja através de grupos, de aplicativos, de redes de apoio, de manuais de aproveitamento do tempo, esse contexto que acolha o seu trabalho, porque a gente está tendo dificuldade de aonde que é o lugar do trabalho, né? A gente tem que criar esse lugar do trabalho, já que os lugares tradicionais a gente ainda não está podendo usar. E isso serve para depois quando a gente puder também, porque são técnicas que ficam mesmo, né? Depois você vai ter, além dessas técnicas, os lugares tradicionais de cada atividade. Tá certo? Então essa é a primeira parte sobre a questão das colaborações e sobre criar contextos para o seu trabalho.